Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar nossos estudos da disciplina de empreendedorismo e inovação. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos tratar, ou dar continuidade aos nossos estudos do plano de negócio. E hoje nós vamos fazer a análise do mercado. Então nós vamos estudar então 3 elementos muito importantes, dentro da análise de mercado, que é o nosso cliente, o nosso concorrente e também, os nossos fornecedores. Então vamos tratar aí de forma bem simples cada um desses 3 elementos aí de fundamental importância para qualquer empresa, para qualquer ramo de atividade. Então vamos falar aqui, começando a falar dos clientes, Essa é uma das etapas então mais importantes para a elaboração do plano de negócio. Por quê? Porque sem cliente não há negócios. Sendo que os clientes, eles não compram apenas produtos das empresas, mas eles procuram, soluções para algo que precisa ou ainda deseja, o que nós falamos, nos nossos encontros sobre resolver a dor, do indivíduo, Ele tem uma solução que ele busca e nós, com a nossa intuição empreendedora, com o nosso desenvolvimento das nossas habilidades e competências, nós vamos oferecer para esses indivíduos, então, essas soluções para resolverem aí os seus problemas. E aí, no nosso caso, nós vamos tentar identificar essas soluções e conhecer melhor esses indivíduos. Para isso, pessoal, será necessário a gente seguir alguns passos, Então, eu vou tratar com vocês esses passos aqui. O primeiro passo vai ser identificar as características gerais desses clientes. Reconhecendo o quê? Nós vamos reconhecer, se eles forem pessoas físicas, se eles forem pessoas naturais, nós vamos definir qual é a sua faixa etária, na sua maioria se eles são homens ou são mulheres, se o grupo familiar é grande ou é pequeno, qual é a atividade de trabalho desses indivíduos, a média salarial que eles percebem, qual o grau de escolaridade, aonde eles moram. Então nós estamos trabalhando aqui em identidades demográficas, Nós vamos conhecer esse público e quanto mais nós conhecemos o nosso público, mais pontual, mais assertiva é a nossa comunicação com o nosso mercado-alvo. Mas existe uma outra possibilidade também, identificar a característica dos clientes se eles forem pessoas jurídicas, se eles forem empresas. Pode ser que a sua empresa vai atender outras empresas, Então nós vamos identificar qual é o ramo de atividade que essas empresas trabalham, quais são os produtos ou serviços que elas oferecem, quantos empregados essa empresa possui, o tamanho dessa empresa, há quanto tempo ela está no mercado, ela possui filial, aonde estão essas filiais, aonde estão localizadas essas filiais, qual é a capacidade de pagamento dessa empresa, como é que é a imagem dela no mercado em relação à sociedade. Então são elementos importantes para a gente levantar para conhecer o nosso cliente, caso ele seja uma pessoa jurídica. O segundo passo para a gente estudar o nosso cliente, é identificar os interesses e os comportamentos desses indivíduos, Nós vamos levantar ali qual é a quantidade e qual frequência de compra em relação ao tipo de produto ou serviço que nós vamos oferecer que esses clientes vão ter como comportamento. Onde eles costumam comprar? Qual que é o preço que eles pagam pelo produto ou serviço similar hoje, atualmente? O nosso terceiro passo é identificar o que leva essas pessoas a comprar uma mercadoria ou uma prestação de serviços. É o preço o fator determinante? É a qualidade do produto ou do serviço? É a marca? É o prazo de entrega? O prazo de pagamento? É o atendimento da empresa? O seu pós-venda? O que leva esses indivíduos a se tornarem fiéis, de determinadas empresas e o que nós precisamos saber para poder encantar aí esses indivíduos? O nosso quarto passo no estudo do cliente é identificar aonde estão os seus
clientes, né? Aonde eles estão localizados, né? Qual que é o tamanho do mercado que nós iremos atuar? Será apenas, então, na nossa rua? Será um bairro inteiro? Será a cidade inteira? O estado? O país? Ou nós vamos fazer comércio internacional? Os nossos clientes, né, vão encontrar nossa empresa com facilidade, né? Aqui vem algumas sugestões que eu quero tratar com vocês daqui a pouquinho. Né? Porque às vezes uma empresa deseja ser muito audaciosa, mas não está estruturada, né, para atender talvez um mercado muito amplo, muito abrangente. Aqui eu quero frisar então com vocês uma atenção aqui em relação ao estudo dos clientes. Uma dica para vocês é vocês escolherem apenas uma parte do mercado para atender. Começar com uma parte, né, um pouco mais modesta, algo um pouco mais execuível. E depois, né, conforme a empresa for crescendo, você for montando a sua estrutura, né, empresarial, nós podemos tentar galgar, né, degraus, né, mais desafiadores aí para a nossa empresa, né? E não a gente já trabalhando lá, tentando dominar o mundo já no nosso primeiro plano de negócios. Outra dica interessante para vocês é que uma empresa ela somente é viável quando ela possui clientes em quantidade e com um poder de compra suficiente para realizar vendas que cubram aí as suas despesas, gerando o objetivo principal de uma empresa, que é ter lucro. Sendo assim, pessoal, vocês podem utilizar então inúmeras técnicas, diversas técnicas que vão desde a aplicação de questionários, realizar entrevistas em loco ou pela internet, conversas informais com clientes potenciais, né? E simplesmente também por meio da observação dos seus concorrentes. Então a gente tem aqui um estudo baseado nos nossos clientes que nós vamos preencher depois a nossa tabelinha para deixar aí uma questão mais organizada, conhecendo de forma mais específica quem é o nosso consumidor, quem é o nosso mercado-alvo. Depois, né, nós vamos avaliar aqui quem são os nossos concorrentes. Os concorrentes também é uma análise muito importante de mercado, né, pessoal? Porque com o concorrente, você pode aprender muito sobre o seu ramo de atividade. Você pode avaliar, analisando a concorrência, identificando, então, quem são os seus principais adversários, né, mercadológicos. Lembrando que a gente não é uma questão de adversidade pessoal, tá? Vocês não são inimigos, mas vocês possuem, né, uma concorrência de mercado, e a partir dessa análise desses concorrentes, você vai examinar quais são as suas boas práticas e quais são as suas deficiências, né? Aonde estão os seus problemas. Lembrando, pessoal, que a análise do concorrente é baseado nas empresas que atuam no mesmo ramo de atividade que você está determinando trabalhar. Bom, uma relação, então, dentro da análise do estudo dos concorrentes é você enumerar os pontos fortes, né, em relação à qualidade dos materiais empregados pelo seu concorrente, sendo a oferta de diversidade de cores, tamanhos, a embalagem, variedade e outros elementos importantes quanto à qualidade dos materiais empregados. O preço que o seu concorrente cobra, né, para você fazer uma análise de precificação, identificando se o seu preço cobrirá os seus custos fixos, os variáveis, né, cobrirá aí a sua margem de lucro, né, que satisfazerá aí a sua empresa. Definir aí se a localização do seu cliente é um ponto forte, do seu concorrente é um ponto forte, avaliar a condição de pagamento, né, que o concorrente estabelece, bem como os prazos concedidos e ainda, né, uma análise dos potenciais descontos praticados. Você verificar também a qualidade, né, como um ponto forte no atendimento prestado por parte desse concorrente e quais são os serviços que ele disponibiliza, como, por exemplo, o horário de funcionamento da empresa, se ele faz entregas em domicílio, se ele faz comércio via elementos eletrônicos, como, por exemplo, aplicativos ou ainda por meio da internet.
E você verificar também a relação das garantias oferecidas por esse concorrente, né, se essas garantias são elencadas aí como um ponto forte, né, se ele faz um pós-venda, né, se ele acompanha o seu cliente, né, depois da relação de consumo ser realizada propriamente dita. Isso são análises que você, né, pode absorver aí dentro da análise do seu negócio, conhecendo o seu concorrente. Dentro do concorrente também, depois de você fazer todas essas comparações, é importante que você tire conclusões em relação a se a sua empresa que está sendo planificada, ela consegue competir com essas outras empresas que estão no mercado durante um maior tempo, né? Durante um tempo maior no ramo de atividade? Será que a sua empresa, né? O que vai fazer a sua empresa fazer com que as pessoas deixem de comprar desses concorrentes para passar a ser fiel à sua empresa, né? Ao seu empreendimento? Você analisa a relação e há espaço para todos os concorrentes no mercado, inclusive você. Aí a relação é interessante você fazer uma análise do potencial ótimo de trabalho da sua empresa e verificando qual a porcentagem do mercado que você quer atender, ele se torna satisfatório. Um exemplo, vamos supor que a nossa cidade tenha 300 mil habitantes e que 10% do mercado é o nosso potencial público-alvo. Nós estamos falando aqui então de 30 mil pessoas. Se a sua empresa consegue atender 1.000 pessoas por mês, por exemplo, isso quer dizer que nós temos muito espaço no mercado para outros concorrentes, né? Existe não tem limitação, não tem escassez de mercado, o mercado não está saturado, então chegamos a uma conclusão que sim, há espaço nesse mercado específico para todos os concorrentes e um novo concorrente que potencialmente seria entrando, né, no mercado, que no caso seria você. Se a sua resposta for sim, então, para esses elementos, né, explicar esses motivos. Caso a resposta seja não, você deve elencar então quais as mudanças devem ser feitas para que você consiga concorrer com igualdade entre as demais empresas. Aqui eu quero frisar então uma atenção em relação ao estudo com os concorrentes, sendo que a concorrência deve ser vista como uma situação favorável, ou seja, como eu disse com vocês, o concorrente não é o seu inimigo, ele deve ser considerado aí como um elemento chave para você comparar as suas ações, se elas estão atendendo o público ou se o concorrente está tirando vantagens competitivas, em relação ao mercado. Eu, enquanto empresário, sempre analisei muitos dos meus concorrentes e aí, no sentido figurado da história, eu sempre acendi uma vela, todos os dias à noite para esses concorrentes, para que eles tenham prosperidade, para que eu consiga acompanhá-los, e que a gente trabalhe numa harmonia para atender o nosso público, o nosso mercado consumidor, entendendo que existe espaço no mercado para todo mundo, existe espaço para todos nós no mercado e que nós não precisamos nos degladiar, tentar aniquilar uns aos outros para tentar maior espaço no mercado, até porque com o tamanho do mercado eu não conseguiria atender todos os clientes, eu prestaria um serviço de baixa qualidade porque eu não conseguiria atender toda a demanda. Outra relação, vai bem ao encontro no que eu estou discutindo com vocês, que bons concorrentes eles servem como um parâmetro de comparação, inclusive como parceria, de você indicar, inclusive, concorrentes, fazer uma relação amigável de mercado, além de ser um estímulo aí constante à melhoria da nossa atividade, a gente querer sempre estar em pé de igualdade ou superior ao nosso concorrente, por isso a necessidade de se fazer um constante monitoramento. Bom, outro elemento de fundamental importância para a análise do mercado é fazer um estudo, então, dos nossos fornecedores. Então, nós já vamos fazer uma análise dos nossos clientes, nós vamos conhecer os nossos concorrentes e aí a gente precisa, para fechar o mercado, entender quem são os nossos fornecedores.
O mercado fornecedor, pessoal, ele está compreendido entre todos os indivíduos ou todas as organizações que poderão fornecer matérias-primas, equipamentos para a fabricação ou a venda também de bens ou serviços para a sua empresa. Sendo que você vai iniciar o estudo levantando quem são os seus fornecedores potenciais, né, de equipamentos, de ferramentas, móveis e utensílios, matérias-primas, embalagens, mercadorias ou serviços. Dentro da análise dos nossos concorrentes, é importante que vocês também estabeleçam relações que podem, né, ser encontradas aí em catálogos telefônicos, feiras, sindicatos ou até na internet. Ali a gente pode começar a fazer uma lista, né, de começar a enumerar quem podem, né, quais dos indivíduos, quais das empresas podem se tornar nossos potenciais fornecedores. É importante que você mantenha sempre o cadastro atualizado desses fornecedores, né? Sempre que você manter contato com eles, você conferir se os dados estão atualizados, né? Ou caso você tenha um departamento que faça esse monitoramento, né? Deixa lá sempre o seu banco de dados com as informações mais novas possíveis. Importante também você, enquanto empreendedor, né, lembra da gente falar que o empreendedor sempre ele tem a iniciativa, né, de ir atrás da informação? Então a recomendação é que você pesquise de forma pessoal ou por telefone, né, mas que seja você mesmo, questões de preço dos fornecedores, a qualidade dos produtos, condição de pagamento e também é importante considerar o prazo médio de entrega, né, das mercadorias ou ainda da prestação do serviço. Bom, pessoal, essas informações elas serão então de fundamental importância para determinar qual que será o tamanho do investimento inicial que você deverá fazer, né? E ainda também das despesas do negócio baseado nos seus concorrentes, naquilo que dos fornecedores, né? Do que eles podem entregar para você, né? Em relação à qualidade, em relação à quantidade, preço, as condições de pagamento, né? O prazo médio de entrega, por exemplo. Importante a gente destacar dentro desse cenário aqui da análise do estudo dos concorrentes, né, dentro do nosso mercado, que quando você for estabelecer compra de insumo, de matéria-prima, de máquina, de equipamento, né, ou uma prestação de serviço, existe uma recomendação, né, uma recomendação quase que universal, que você precisa fazer uma análise de pelo menos 3 empresas para cada artigo necessário, para você levantar aquelas condições, né, de quantidade, preço, né, prazo de pagamento, né, verificando ali que talvez nem sempre a empresa que oferece o preço mais barato é a melhor empresa para te atender, porque talvez nesse momento você precisa de um fluxo de caixa, né, tá mais apertado e você precisa de um prazo de pagamento mais longo e às vezes uma diferença mínima de preço justifica você dividir essa compra em mais parcelas do que pagar isso à vista com um preço melhor, talvez, do que um concorrente. Então são análises estratégicas, né, que você precisa fazer enquanto empreendedor para decidir aí em relação ao seu fornecedor. Então, pessoal, mesmo ainda, né, você escolhendo entre diversos fornecedores, eu recomendo também, né, enquanto importância desse tipo de análise, você manter contato sempre com todos os seus fornecedores, ou pelo menos com os seus principais, né, para eles lembrarem que você existe, né, que você possui, né, uma representação também de mercado, pois nunca será possível a gente fazer uma previsão de quando um fornecedor pode entrar em dificuldades. E aí a gente não pode ficar, talvez, na mão de um indivíduo só, né, ficando refém aí de determinado fornecedor e a gente não podendo atender os nossos clientes. Aconteceu alguma vez um caso comigo, onde apareceu um novo fornecedor que me oferecia condições de pagamento muito melhores, me oferecia um preço, inclusive, melhor, o que me seduziu muito, né, a tentar fechar uma parceria mais prolongada com esse fornecedor. Porém, quando eu fui avaliar a capacidade de entrega dele, a quantidade de mercadoria
que ele conseguiria me fornecer semanalmente ou mensalmente, ele não supria a minha demanda, ele não supria a capacidade que o meu cliente tinha de comprar os produtos da minha empresa. Daí, né, obviamente eu não fechei a parceria com esse fornecedor devido à sua capacidade de entrega de mercadoria, né, a sua capacidade de produção. E aí eu preferi continuar com a minha parceria mais sólida, sustentável, mesmo que o preço, né, não fosse tão, né, semelhante a esse novo fornecedor que apareceu, com prazos de pagamento, inclusive, talvez mais atrativos. Eu preferi não correr o risco de deixar o meu cliente na mão do que ter um fornecedor com preço melhor. Fica uma dica para vocês, né, fazerem análises quando aparecer uma proposta muito sedutora, né, de algum fornecedor. Outra relação também para os fornecedores, né, na análise de mercado, é você, enquanto empreendedor, verificar se junto a esse fornecedor existe uma quantidade mínima de compra, né? Lembrando que sempre é interessante você eliminar intermediários, porque os intermediários acabam taxando produtos com as suas margens, né, e acaba onerando ainda mais o produto na ponta para o consumo, deixando o produto mais caro para o consumidor final, talvez até te inviabilizando mercadologicamente em relação aos seus concorrentes. Então é interessante você verificar isso. E aí a relação, né, porque tem muito fornecedor que entrega a mercadoria na quantidade ideal, com prazo bom, com preço legal, mas você precisa comprar uma quantidade, né, em atacado, por exemplo, né? Você precisa ter uma quantidade aí superior de estoque, tem que fazer um estoque, mobilizar um pouco de capital, né, dentro do estoque para que esse fornecedor te atenda. E é interessante você verificar o seu giro de mercado, né, junto com os seus clientes, né, identificar condições, se o seu produto possui perecibilidade, ou seja, ele tem prazo de validade, ele perde com o tempo, e aí talvez não seria tão interessante estocar uma quantidade grande de mercadoria. Caso contrário, né, se o seu fluxo de caixa permite isso, se a sua empresa tem um capital de giro que sustente essas condições, beleza, né, a gente compra aí a quantidade, né, dentro dos nossos alcances aqui que o fornecedor nos impõe, né, que o fornecedor nos orienta a comprar, né, como condições específicas, né, de venda desse fornecedor. Certo, pessoal? Ainda, né, como atenção para dentro do estudo dos fornecedores, quando a sua empresa realizar a aquisição de matéria-prima, de insumo, de mercadorias, né, é importante você fazer um estudo da capacidade técnica desses fornecedores, tá? Identificar se esses caras sabem o que estão falando, se eles realmente vão conseguir entregar o que estão propondo, qual é a reputação de mercado desses fornecedores. Destacar também que todo fornecedor deve ser capaz de suprir o material ou mercadoria desejada, né, na qualidade que a sua empresa exige, de acordo com o cliente que você escolheu atender. Ele pode ser um cliente mais exigente em relação à qualidade, dentro do prazo estipulado, tá? E com o preço, obviamente, combinado entre as partes, para não ter nenhuma animosidade, né, nenhum dissabor em relação aqui aos nossos fornecedores, quando a gente for atender os nossos clientes, analisando uma comparação com os nossos concorrentes. E a gente fecha aqui o nosso ciclo, então, de análise de mercado. Sendo que a tomada e a comparação de preços que você vai fazer com os seus fornecedores facilita aí a coleta de informação sobre aquilo que você deseja adquirir, né, para comercialização ou prestação de serviço, aumentando aí de forma substancial as chances de você, enquanto empreendedor, tomar as decisões mais acertadas possível. Entendido isso, moçada? É isso aí, pessoal. A análise de mercado, né, está dentro do parâmetro da análise do nosso cliente, do nosso concorrente e do nosso fornecedor. Vou deixar para você aqui na nossa aula de hoje as tabelas para preenchimento dessa análise de mercado, que vocês já vão entregar já na semana que vem, junto com o sumário executivo, né? A tarefinha de hoje é bem mais simples, ela é bem mais curta.
E aí a gente já começa a validar aqui notas de trabalho para a nossa N2, né? Para a nossa etapa aqui de plano de negócios. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, recorra então ao fórum de dúvidas lá da nossa disciplina, na nossa sala virtual. Eu agradeço a companhia de todos que tiveram comigo até o momento, né? Desejo uma boa semana de estudos para vocês. Mantenham contato nos nossos canais de comunicação. Um abraço e até a próxima!